Olá! Seja bem-vindo ao Mudando Vidas, o podcast do Senac Rio Grande do Sul que promove diálogos sobre o mundo da educação profissional. Neste quarto episódio, Caroline Giacomelli, consultora pedagógica da Gerência de Educação Profissional, graduada em Pedagogia, psicopedagoga institucional, especialista em gestão estratégica de pessoas e competências e técnica em recursos humanos, conduzirá o bate-papo sobre projeto político pedagógico, uma construção cooperativa do conhecimento, com as seguintes convidadas: a Lisiane Thier Martins, que é mestra em administração pela Universidade de Passo Fundo e em relações internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tem MBA em inteligência empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é diretora da Escola Senac Passo Fundo. Também Tatiana Thaís Kozer, que é mestre em educação na linha de processos pedagógicos, políticas e gestão educacional pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Também é especialista em psicopedagogia clínica e institucional pela Faculdade Anglicana de Erechim. É licenciada em pedagogia pela Faculdade Anglicana de Erechim. Atuou como vice-diretora e coordenadora pedagógica na Rede Pública Estadual de Erechim, além de possuir experiência enquanto professora de anos iniciais. Atualmente, ela trabalha com a educação profissional enquanto pedagoga da Escola Senac Erechim. Fique agora com o conteúdo. Sejam bem-vindas, Lisiane e Tatiana. Em nome do Sistema FEComércio RS, SESC Senac, agradeço vocês por aceitarem o nosso convite para participarem deste bate-papo. Convido então vocês para se apresentarem. Olá, eu sou a Lisiane Martins. Quero inicialmente agradecer o convite. É um prazer estar compartilhando essas experiências com vocês. Então, eu sou administradora, sou diretora de uma unidade educacional do Senac, atuo já há 16 anos dentro do sistema, atualmente à frente da gestão da unidade do Senac Passo Fundo. Sou mãe de 2 meninos, um de 14 e outro de 22 anos. Tenho uma experiência de trabalho há mais de 25 anos de gestão em empresas públicas e privadas, também na docência, tutoria de cursos EAD, e considero esse diálogo desse podcast de extrema relevância e algo que me inspira muito, né? Então, toda essa construção do projeto político-pedagógico, esse sentido que a gente precisa dar para esse elemento, para esse conjunto de intenções, e trazendo aí também, né, a temática desse podcast inspirador aí, que é Mudando Vidas. Boa tarde, Lise. Boa tarde, Carol. É uma grande alegria fazer parte desse momento com vocês. Agradeço o convite. Eu me chamo Tatiana, estou como pedagoga do Senac Erechim. Eu sou pedagoga de formação inicial, né? Tenho uma experiência docente na educação básica de aproximadamente 10 anos, então passei por vários projetos políticos pedagógicos no decorrer desse tempo. E eu estou muito feliz por estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Inclusive porque eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de trabalho que auxiliou nesse processo de construção do PPP, do Senac. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite. Gostaria de fazer uma pergunta para as duas convidadas, então. Na visão do gestor, né, e do pedagogo, qual a importância do PPP para a identidade da escola? Podemos começar, então, com você, Lise. Qual a sua opinião? Eu acredito que ele deve expressar o nosso jeito de ser, de aprender, de conviver, de compartilhar, né? E ser um elemento orgânico e trazer assim esse significado que não é um instrumento técnico, mas que expressa o porquê fazer, né? E também de conectar o Senac cada vez mais nesse contexto de transformação, nas necessidades que o nosso segmento do comércio de bens, serviços e turismo necessita, e o que a gente pode gerar de oportunidades e de desenvolvimento. E o PPP, né? Então, eu acredito que ele deve ser esse elemento inspirador de acessibilidade para todos, né? Construído de todos e para todos,
e que vai nos orientar, então, a pensar, a olhar atentamente para o futuro, a engajar pessoas, a valorizar diferentes conhecimentos e saberes, e compreender também, né, que toda essa diversidade, essa pluralidade e essa diferença conecta também ao propósito maior do SENAC de mudar vidas e fazer a diferença, então, no segmento que a gente representa. Ok. Tati, e aí, qual a sua opinião? Então, né, enquanto pedagoga, eu acredito que a importância do PPP para essa identidade da escola é justamente o fato desse documento ser essa identidade, né? Muito do que a Lizzy comentava, né? No momento em que a gente fala realiza e fala da leitura desse documento, a gente enxerga nitidamente os princípios, a gente enxerga os valores, a gente enxerga as nossas marcas formativas, né, as concepções epistemológicas, metodologias, avaliação, enfim, a gente consegue visualizar a intenção e o compromisso educacional que nós, enquanto SENAC, carregamos. Então, acredito que é muito isso, né, que a gente olha para o PPP e a gente entende que a importância dele é justamente o fato dele representar a nossa identidade enquanto escola de educação profissional. Isso aí, o que nós defendemos, né? O que nós acreditamos e o que nós queremos, né? Enquanto educação. Pois bem, então, em relação aos desafios que o PPP traz consigo, né? Gostaria de perguntar qual seria, na opinião das convidadas, né? A Lisiane e a Tatiana, o maior desafio para realmente fazer com que o projeto político-pedagógico saia do papel e se torne vivo na escola, né? A gente sabe que de nada adianta estar muito bem escrito, né? Com palavras bonitas, mas se ele não está realmente acontecendo nas nossas escolas, né? Então, quais são esses desafios, né? Qual o maior desafio para que isso realmente aconteça nas escolas? Eu trago aqui muito essa questão, tem o olhar, né, da gestão, então é o olhar do diretor e o olhar do pedagogo aqui com a Tati. Então, o principal desafio, no meu ponto de vista, é realmente criar as condições favoráveis para que isso realmente aconteça. E tá aí, eu acho, o principal desafio sobre a ótica da gestão. Então, eu acho que, penso que o PPP ele precisa ser um documento, né, um norteador, mas que ele precisa ser percebido, entendido e conhecido, desde o porteiro da escola até o aluno, até o docente, que tem um papel fundamental nesse processo, toda a equipe como um todo, e que eles possam interagir entre si, entre todas essas partes, né? E o desafio da gestão está exatamente em criar essas condições, criar os momentos de acolhimento, de respeito, criar fóruns, momentos de discussão, de geração de ideias, permitir que as pessoas se experimentem. E eu acredito muito no poder do exemplo. Então, a gente precisa realmente criar essas condições, fomentar esses meios, esses momentos, de fato, e, enquanto gestão, né, trazer essa questão realmente de ser exemplo, ter atitude, ter otimismo e atuar, então, como esse meio facilitador aí, para que tenha esse caminho, essa conexão e essa ponte entre todas as partes aí, que envolvem, né, o nosso sistema educacional escolar. Que legal te ouvir, Lizzy, porque é bem que nem tu disse, né? Tu traz muito essa visão enquanto gestora, né? E é bacana porque muito do que eu penso enquanto pedagoga é bem isso também, porque mostra que realmente estamos sempre muito alinhados dentro desse projeto, né? Então, eu penso assim que sobre os desafios, quando a gente fala em colocar em prática um documento norteador, nossa, surgem muitos desafios, né? Poderia, de repente, citar a questão do alinhamento pessoal, cultural que os nossos docentes têm com o alinhamento do SENAC, né? As diferentes realidades que os nossos alunos estão inseridos, os nossos espaços físicos, né? O processo de avaliação. Mas também acredito que o nosso maior desafio seja o envolvimento de todos os setores da escola de modo geral, não somente do pedagógico, né? Nesse conhecimento. No conhecimento desse documento, né? E não só no conhecimento, mas também na aplicação desse documento.
E até entendendo esse desafio, né, aqui no Senac Erechim, a gente buscou dar um primeiro passo em relação a isso, né? Então a gente conseguiu realizar uma reunião pedagógica, que foi administrativa também. E aí a gente contou com a presença de todos os nossos colaboradores, né, de ambos os setores, nesse contato inicial com o PPP. E até nesse dia, né, a Carol, que é a nossa consultora pedagógica, ela nos auxiliou mediando esse momento de formação, esse momento de construção e, na verdade, até de informação, né? Trazendo um pouco desses aspectos principais do documento, né? E relacionando eles ao significado, por que ele existe, qual que é a importância dentro dele na escola, né? Um pouco também desse apanhado histórico dessa construção, né? E também da aplicação na escola. Então, eu acredito que manter esse alinhamento vivo entre todos os setores, né, entre todo mundo que entra aqui dentro, que todo mundo possa conhecer esse documento, possa saber por que a gente faz isso. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E foi um momento muito bacana, né, Tati, de estar falando para todo esse público, né? Eu sempre trago uma história que eu vivi enquanto pedagoga de escola, né, com muito orgulho, que era a moça que fazia a limpeza, né, dos serviços gerais, enfim, ela chegava na sala do pedagógico, ela me olhava e dizia: mas eu não entendo, esses alunos ora estão na sala de informática, ora estão no corredor, depois eles vão para a sala de aula que é deles, eu não consigo entender por que eles circulam tanto, né? Então, a importância de todos entenderem que essa é a nossa proposta, né? Que os ambientes de aprendizagem, eles não se restringem nas quatro paredes das salas de aulas, e sim, né, em todos os locais. Então, nós temos aí um PPP, uma proposta pedagógica que é desafiadora, que é desenvolver competências, né? E todos, sim, têm que compreender para, dentro dos seus conhecimentos, conseguirem acreditar na nossa proposta. Bacana. Então, se pensarmos que entre os propósitos da escola, né, está o de apoiar no crescimento, né, o desenvolvimento da realidade local por meio da difusão do conhecimento, qual seria então a relevância do PPP para atingir o contexto local e global da comunidade escolar? Qual é a percepção de vocês, meninas? A gente sabe que os desafios que envolvem o mundo do trabalho são inúmeros, né? Da mesma forma que tem essa necessidade da qualificação continuada, das competências, o que é competência essencial, e também essa questão toda da transformação hoje, né? Depois no cenário pandêmico, acesso a tecnologias, enfim, os desafios são cada vez maiores. E o PPP, então, acho que dentro desse contexto, ele se conecta exatamente como esse propulsor de mudança. A gente não tem respostas para tudo, a gente não tem, às vezes, os encaminhamentos e as ações para deliberar de forma emergencial, mas eu trago aqui também, eu acho que, parafraseando um pouco o nosso plano estratégico, né, que o amanhã transforma a gente. Então, se não temos todas as respostas e se não temos todas as referências, que a gente tenha, então, né, essas ações, que a gente seja protagonista, que a gente consiga participar cada vez mais do nosso segmento, entendendo, compreendendo as necessidades locais, participando de eventos. E aí eu trago um exemplo também, né, da escola, que eu fico muito feliz quando a gente tem alguma ação que envolve essa parte mesmo de fomentar desenvolvimento, né, de pensar em ações, né, de qualificação, trazendo para a realidade local o engajamento de toda a equipe, né? Então não é só, por exemplo, os docentes da área da enfermagem que vão aferir pressão, mas tem o pessoal das vendas que acompanha esse colega. Não é só um corte de cabelo, mas eles constroem tudo isso pensando nessa questão do que vai agregar no plano de curso, o que pode ser utilizado talvez lá num projeto integrador que está no plano de curso, o que vai fazer sentido num plano de trabalho. Então, assim, é realmente quando a gente fala, né, de ser um instrumento orgânico e vivo do PPP. Então, a gente sabe que tem toda essa questão legal, toda essa questão de processos, mas é bacana tu ver não só a equipe, né, do processo principal envolvido, os docentes, o pedagogo, mas o pessoal das outras áreas também se conectando e colaborando, né? Então, realmente, assim,
Eu acredito muito que essas ações elas geram impacto, e a exemplo de várias iniciativas que as escolas do Senac desenvolvem, acredito que realmente o PPP ele tem feito esse sentido, né? E essa pergunta que eu trouxe no início ali, né? Do porquê tudo isso, né? E não só o como fazer. Então, seria nesse sentido aí que eu trago a minha fala, falando em desenvolvimento e realidades do local. É verdade, Lise. Eu penso que para atingir, né, esse contexto local, esse contexto global, é muito legal, primeiramente, a gente entender que as nossas marcas formativas são essenciais nesse processo, né? Porque por meio delas a gente busca a formação, o desenvolvimento integral dos nossos alunos, né? Então, através, né, das atitudes sustentáveis, colaborativas, empreendedoras, né? A visão crítica, o domínio científico, técnico-científico, né? Sempre com esse foco no desenvolvimento do ser humano, né? Então, além disso, também compreender que as concepções epistemológicas, por exemplo, também norteiam essa nossa prática, né? Saber que o nosso modelo pedagógico, ele tem um caráter interacionista, né? Que significa o quê, né? Onde o nosso aluno aprende na interação com as pessoas, e por isso que ele se transforma, né, continuamente. Que também a gente tem muito do caráter construtivista, que busca essa construção ativa dos conhecimentos, e também muito do aspecto sistêmico, que é essa compreensão de que o conhecimento precisa ser analisado, compreendido, é aquela ideia de que existem sistemas dentro de sistemas, né? E uma vez que a gente entende tudo isso, eu acho que daí a gente consegue desenvolver essas competências, né, que fazem parte da nossa concepção de ensino. Então, penso que desenvolver competências só é possível quando a gente alinha os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores, né? Em outras palavras, é como se a gente pudesse buscar que os nossos alunos saibam, que eles façam e que eles sejam seres humanos cada dia melhores, né? Então, eu considero que tudo isso, né, as marcas formativas, as concepções, tanto epistemológicas quanto de ensino, com certeza, através disso tudo, a gente consegue contribuir com esse nosso contexto, tanto local quanto global. São as aprendizagens significativas, né? A visão do currículo no sentido mais profundo mesmo, né? O diálogo constante com a comunidade escolar, a sociedade, né? E o mundo de modo geral, né? E é verdade que, né, que o PPP, então, define e apresenta em si um modelo educacional, né, como a Tati já trouxe agora na sua fala, né, que determina a forma de conceber a aprendizagem, ensino, educação e sociedade de uma instituição. Nesse sentido, eu gostaria que falassem sobre a importância da construção colaborativa e coletiva deste importante documento para a escola, ou, como no nosso caso, para uma rede de escola, né? Para as escolas do Senac RS como um todo. Eu penso que essa construção coletiva e toda essa colaboração, ela realmente, eu acho que é a essência do Senac, é o que nos torna grande, é o que nos torna diferenciados quando se fala em educação profissional. E falando, né, ouvindo a Tati falar um pouco assim sobre essa questão das marcas formativas, da preocupação que nós temos com a geração de competências, de criar momentos e possibilidades que o aluno possa criar situações de aprendizagem sempre e criar o maior número de experiências, não só técnicas, mas também vivenciais, comportamentais. Então, eu acho que realmente assim a gente deixa a nossa marca, né? Nos torna grande nesse sentido, porque de fato, essa semana até eu ouvi uma fala que transcende muito essa questão que a gente não registra aquilo que a gente fala às vezes, ou uma técnica, né? Mas que a gente vai lembrar sempre daquilo que nos faz vivenciar, daquilo que nos faz sentir, daquilo que nos toca. E o PPP, exatamente, ele tem essa essência e essa preocupação, né, no grupo de trabalho também, quando nós compomos ali na escrita, que ele realmente tivesse, né, esse sentido, no sentido do aprendizado, de respeitar as diferentes formas, de estar sempre ressignificando, né, um plano de curso, uma prática, e ao mesmo tempo também
criar essas condições para que realmente, né, esse aluno procure o Senac para atender uma necessidade e que saia satisfeito, mudando a sua vida, formado. Então não pode, acho que, ter mais satisfação maior em relação ao dever cumprido, ao trabalho, né, realizado com excelência, quando a gente vê realmente essas pessoas se desenvolvendo e tendo o Senac aí como esse apoio, né, e essa inspiração, assim, de sentir, de vivenciar e de ir além, ir muito além, né, pensar no futuro de forma constante. É verdade, Liz. E eu acho que é bem legal a gente destacar, né, que essa revisão e essa reescrita do PPP aconteceu de fato de forma colaborativa e coletiva, né? Eu também tive a oportunidade, então, de fazer parte desse grupo de trabalho que né, participou desse processo, representando aí várias colegas pedagogas do estado, né? E nesse grupo era muito bacana, porque a gente contou com competências de vários colegas de diferentes áreas, funções, diferentes escolas, diferentes regiões, né? O que fez com que esse documento pudesse ser literalmente observado por diferentes aspectos, né? A gente se reuniu virtualmente praticamente toda semana para planejamento, né, alinhamento, discussão acerca do documento, e isso foi algo que foi desenvolvido em muitos meses de trabalho, né. A gente organizou grupos de estudo por interesse, né, para leitura, para a produção desse material, e o que foi bacana é que, além das nossas leituras, das nossas contribuições, a gente convidou colegas da escola para auxiliar também com essa leitura analítica, e eu tive contribuições de professores, né? Não só contribuições, como registros, e nossa, esse documento está ficando muito a nossa cara, né? Então, acho que todas essas sugestões e observações foram acolhidas, consideradas, e a expectativa de ter o documento pronto, né, era de toda a escola, e finalmente ele chegou, né? E eu digo hoje que ele chegou e ele tomou conta das nossas conversas nas reuniões pedagógicas, né? E ele vem sendo discutido de forma integral por toda a equipe, né? E principalmente pelo núcleo pedagógico, pelos docentes. Bacana. E ouvindo vocês falar, né, Liz e Tati, eu relaciono muito com o nosso propósito, que é mudar vidas, né? Com a nossa missão, com a nossa visão. Então, o quanto tudo isso, né? Toda essa caminhada, todas essas estratégias utilizadas, né? Que vocês criam nas escolas é de suma importância para realmente, né? Contribuir com o nosso propósito mesmo, que é mudar vidas, né? Quero agradecer novamente, então, o convite e a oportunidade que tive de representar o grupo de diretores das unidades do Senac. Foi quase 1 ano e meio de trocas e interações com um grupo fantástico que compôs aí essa construção do PPP, e que foi muito gratificante fazer parte de tudo isso, e hoje também evidenciar essa interação, essa entrega e esse acolhimento que as equipes têm feito com a apresentação desse documento, com essa vivência. Eu acredito muito que mudar vidas é exatamente isso, né? Mudar a nossa vida, mudar os nossos conceitos e concepções para realmente mudar a vida das pessoas através da educação profissional de qualidade. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente não cansa de dizer que a gente muda vidas todos os dias e que esse é o nosso propósito, né? E esse é o nosso projeto político-pedagógico, né? Ele representa tudo aquilo que a gente acredita e que a gente faz, e por isso, né, essa leitura e esse conhecimento é tão importante para a escola. Eu acho que a gente faz o que a gente faz porque acreditamos no nosso jeito de ensinar, no nosso jeito de aprender, né? Então, por isso eu volto até na primeira pergunta que a gente conversou hoje, né? Porque o PPP é a identidade da escola, é a identidade do Senac, por isso que ele é tão importante e tão necessário. Eu também gostaria de agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre algo que faz sentido na minha atuação profissional, sobre algo que eu pude fazer parte do processo de construção, e principalmente, né, por acreditar no nosso jeito de ensinar e de mudar vidas. Então, muito obrigada. Eu acredito, então, que as reflexões que o tema nos trouxe hoje nos faz pensar que a instituição de educação necessita estar constantemente em diálogo com a sociedade global e com o seu entorno, né? Atualizando-se sempre que preciso for. O nosso mestre Paulo Freire, né, afirma que a educação não transforma o mundo, a educação
educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Em nome do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, SESC e SENAC, reforço o meu agradecimento a vocês pela disponibilidade para conversarmos sobre o projeto político-pedagógico, uma construção cooperativa. Aproveito para agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente ao longo deste bate-papo. Assim, encerramos o 4º episódio da 2ª temporada do podcast Mudando Vidas. Em breve, a gente se encontra para falarmos sobre outros assuntos no campo da educação. Muito obrigada a todos e até o próximo!